Toda vez que um gato empurra as patinhas alternadas contra você, ronronando, de olhos semicerrados, a gente chama isso de carinho. De amassar pãozinho. É uma das cenas mais compartilhadas da internet, um dos gestos mais fofos que existem entre um gato e a pessoa que ele confia. Só que quase ninguém que vê essa cena sabe de onde, exatamente, esse comportamento vem, nem porque ele nunca desaparece, mesmo depois que o gato cresce. E quando você entende a origem real desse gesto, aquele momento fofo na sua barriga ganha um significado completamente diferente. A explicação mais repetida é que o gato está só marcando o território ou se sentindo confortável. E não está errada, mas também não chega nem perto de explicar tudo. Por que esse comportamento não nasce na vida adulta do gato? Ele nasce muito antes, literalmente nos primeiros dias de vida, antes mesmo do filhote conseguir enxergar. Filhotes de gato nascem cegos, e levam de 7 a 10 dias para abrir os olhos. Nesse período inteiro, a sobrevivência deles depende de mamar. E é exatamente aí que o movimento de mamassar aparece pela primeira vez. O filhote empurra ritmicamente as patinhas contra a barriga da mãe, alternando os lados, para estimular a produção e a descida do leite. Não é um gesto aleatório, é um reflexo funcional, quase mecânico, que existe para manter o filhote vivo. O problema é que esse reflexo deveria desaparecer assim que o gato para de mamar, junto com toda a fase de filhote. E na maioria dos gatos selvagens, é isso que acontece. Só que no gato doméstico, esse comportamento infantil simplesmente nunca vai embora. Ele fica lá, disponível, pronto para ser ativado a vida inteira. E a pergunta que os pesquisadores do comportamento animal tentaram responder foi: por quê? A resposta está numa das descobertas mais importantes sobre a origem dos gatos domésticos, um estudo genético publicado na revista Science, em 2007, liderado pelo geneticista Carlos Driscoll, comparou o DNA de gatos domésticos com o de gatos selvagens de várias regiões do mundo, e conseguiu apontar, com precisão, de qual população selvagem os gatos domésticos realmente descendem: o gato selvagem africano, Felis libica, do Oriente Médio. A domesticação começou há cerca de 10.000 anos, no Crescente Fértil, mas de um jeito bem diferente do que aconteceu com os cães. Cães foram domesticados de forma ativa, humanos selecionaram, ao longo de gerações, os animais mais dóceis e úteis. Gatos, não. Gatos se autodomesticaram. Quando os primeiros humanos começaram a estocar grãos, esses depósitos atraíram roedores, e os roedores atraíram gatos selvagens. Os gatos que toleravam melhor a presença humana, os mais calmos, menos assustadiços, com traços mais infantis de temperamento, conseguiam se alimentar perto dos vilarejos sem fugir. E foram exatamente esses indivíduos que deixaram mais descendentes. Esse processo tem um nome na biologia: neotenia. É a retenção de características de filhote na vida adulta. E é isso que explica por que o gato doméstico se comporta, em tantos aspectos, como um filhote que nunca terminou de crescer, mesmo depois de adulto. Amassar pãozinho é só um exemplo. Outro é o miado. Gatos selvagens adultos praticamente não miam entre si. Miar é, majoritariamente, uma vocalização de filhote para mãe. Só que o gato doméstico miou para a vida inteira, especificamente para se comunicar com humanos, porque descobriu que funciona. A gente virou, sem perceber, o substituto permanente da mãe gata. E se amassar pãozinho é fundamentalmente um comportamento de filhote voltado para a figura materna, isso levanta uma pergunta que a maioria dos donos de gato nunca parou para fazer: por que alguns gatos fazem isso especificamente em cima de você, ou de uma manta específica, e nunca em outro lugar? A resposta tem outra camada inteira, que quase ninguém conhece. Mid-row, além do reflexo de mamar, existe uma segunda explicação, complementar, que envolve uma parte do corpo do gato que a gente costuma esquecer: as patas. Entre os coxins, os gatos têm glândulas de odor, as glândulas interdigitais, que liberam feromônios a cada vez que a pata pressiona uma superfície. Isso significa que, quando o gato amassa você, ele não está só revivendo um reflexo de infância, ele também está te marcando, quimicamente, como um lugar seguro, familiar,
dele. É basicamente uma versão tátil do esfregar a cabeça ou a bochecha em você. É por isso, inclusive, que muitos gatos amassam com as unhas de fora, o que costuma confundir donos novos, que acham que é um sinal de irritação. Não é. É só o gesto completo, do jeito que ele existe desde o primeiro dia de vida do filhote. Existe ainda uma terceira hipótese, ligada aos ancestrais selvagens. Gatos selvagens e vários outros felinos foram observados amassando folhas e grama antes de deitar, num comportamento que parece preparar e amaciar o local antes de descansar, quase como fazer a própria cama. Pesquisadores do comportamento felino não veem essas explicações como concorrentes. Elas provavelmente coexistem, um reflexo de mamar que nunca desligou, reforçado por marcação de território, e ecoando um instinto ainda mais antigo de preparar um lugar seguro para dormir. Isso não significa que amassar pãozinho seja sempre só fofura sem nenhum motivo de atenção. Na grande maioria dos casos, é um sinal claro de conforto e confiança, geralmente vem acompanhado de ronronar, sonolência, olhos semicerrados. Mas se o comportamento virar compulsivo, muito mais intenso ou frequente do que o normal, e vier junto com outros sinais como se lamber excessivamente, se esconder, ou comer menos, alguns comportamentalistas veterinários apontam que pode ser um sinal de ansiedade, e vale a pena conversar com um veterinário. É raro, mas existe. No fim, o que parece um gesto simples e fofo é, na real, a sobreposição de pelo menos 3 histórias diferentes acontecendo ao mesmo tempo, um reflexo de sobrevivência que remonta aos primeiros dias de vida do filhote, 10.000 anos de uma domesticação que aconteceu sem que ninguém tentasse controlar o processo, e uma forma silenciosa de comunicação química que a maioria das pessoas nunca percebeu que existia. E talvez o dado mais bonito de tudo seja esse: quando seu gato amassa pãozinho em você, ele está, no nível mais primitivo do cérebro dele, te tratando como a própria mãe. O ser em quem ele mais confia no mundo inteiro. Se o seu gato faz isso com você, deixa aí nos comentários. Ele amassa direto na sua barriga, numa manta específica, ou só quando já está quase dormindo? Conta também o nome dele, a gente lê todos os comentários. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, e deixa o like. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo ciência real sobre o comportamento dos bichos que vivem com a gente. E por falar em comportamento que ninguém espera, no próximo vídeo a gente vai para um animal que a maioria das pessoas nunca associaria com laços emocionais profundos: vacas. Porque estudos mostram que vacas formam melhores amigas dentro do rebanho, e sofrem, de forma mensurável, quando são separadas delas. É um vídeo que vai mudar completamente a forma como você olha para esses animais.